Fala Vascaíno, Caveira da Gama na área, chegando com aquela resenha logo pela manhã cedo, né, pra gente iniciar o dia bem, falando do nosso amado Clube de Regatas Vasco da Gama. Você que tá chegando aqui pela primeira vez no Vasco TV, meu irmão, no Vasco TV, aquele canal de Vascaíno raiz, meu irmão, forjado nas arquibancadas de cimento de São Januário e do Maracanã. E aqui, meu irmão, você seguindo o canal e assistindo os vídeos, você concorre a um show de prêmios que o Vasco TV traz para você. Aqui é o seguinte, pela manhã eu trago um vídeo com as últimas notícias do Vascão, né? E de noite meu parceiro Felipe Bigode traz as últimas informações, sempre com muita opinião, entretenimento e o mais importante, né? Abrindo o canal para dar voz a todo vascaíno. Não interessa se você torce para A, para B, agora a mais nova de todas, né? É a favor da SAF ou não, meu irmão. Meu irmão, não tem nada a ver isso com o Vasco TV. O Vasco TV surgiu, né, para trabalhar coisas boas sobre o Vasco, né? A gente já fez algumas, estamos aí desde 2011, né, cara? Então, assim, já fizemos bastante coisa lá dentro do Vasco, né? Trabalho voluntário dentro do Vasco. E hoje a Amo Vasco TV espalha coisas boas sobre o Vasco e traz as últimas notícias do nosso gigante, do nosso amado gigante. Galera, hoje eu queria trazer uma situação que tá repercutindo pra caramba entre os vascaínos, né? E é sempre bom a gente trazer esse tipo de situação, né? Depois do Vasco-Flamengo, né? Um jogo típico Vasco-Flamengo, né, galera? E típico até podemos falar aí dos últimos anos, né? O Vasco tá com uma diferença técnica muito grande pro Flamengo, fruto de mais administrações aí, de décadas, né? Administração usando dinheiro de administrações futuras, né? E aí, com a dificuldade agora, né, de conseguir dinheiro futuro, né? O Vasco hoje não tem nem da onde tirar, né? Teve que dar uma segurada, né? Montar times mais fracos, porque não tem dinheiro nem para pegar emprestado, né? E hoje o Vasco realmente, né, para você ter uma ideia, né, a folha salarial do Vasco comparando com a do Flamengo hoje é de 15%, né? Até menos que 15% da folha salarial do Flamengo. Então é uma diferença muito grande. O Vasco igualou ali na vontade, na disposição, né? Até fez um jogo ali, né, que o vascaíno nem saiu tão triste assim, né, apesar de ter dado 2 chutes a gol. Esse já é também, né, um sinal de que o vascaíno hoje, né, tá com uma expectativa muito baixa, né. Mas o que chamou muita atenção foi essa situação, né, que sempre acontece, né, não é novidade nenhuma, né, que o juiz, né, apita pró-Flamengo, né, cara. Sempre aconteceu, né, pró-Flamengo contra o Vasco, pró-Flamengo contra o Fluminense, pró-Flamengo contra o Botafogo, né? Vem desde lá de trás, né? Isso daí não é novidade nenhuma, o Vasco já sofreu tantas vezes com isso, né? Mas aí, né, rolou aquela situação, né? E agora, o que a gente vai fazer, né? Muita gente cobrando a diretoria que tinha que fazer alguma coisa, né? Antigamente o Eurico ia na TV, né? Falava um monte de coisa, né? Que não adiantava nada, na verdade, né? Mas, cara, eu queria falar sobre essa situação, porque a diretoria do Vasco, né, ouvindo muito, porque não é a cara dessa diretoria, né, ouvindo muito, né, as cobranças da torcida, né, o Osório, que sabe falar bem, ao contrário do presidente Salgado, né, veio, falou um monte de coisa, falou que iria ter uma reunião com a comissão de arbitragem na FERJ, blá, 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 fizeram a tal da reunião, né. E eu queria trazer aqui uma questão aqui. Queria perguntar primeiro para você se você acha que isso daí é válido, né? A gente sabe que isso daí não dá em nada, né? O Vasco já entrou com 1 milhão de ofícios, né, contra erros de arbitragem. O Vasco é o time, né, que teve um VAR falando, né? A gente conseguiu ouvir isso, né? O Vasco foi rebaixado porque no VAR o VAR não funcionou e o cara falou, né? A gente lembra, quem lembra disso, né? Não coloca a linha não, não coloca a linha aí não que vai dar impedido, né? Que vai dar gol legal, que vai dar impedido. Você lembra dessa coisa? Então o Vasco comprovadamente, né, 2015, quando o Eurico voltou, né, massacraram o Vasco, né? Foram mais de 12 pontos aí que o Vasco perdeu em erro de arbitragem, coisas grotescas, né? Mas esse barulho que a diretoria fez, cara, eu acho que é importante, né? Não vai trazer nada de imediato. Mas essa pressão é a cultura do futebol brasileiro, né? O futebol brasileiro, né, que vai passar por uma mudança, se Deus quiser, nos próximos anos, né? Hoje ele é gerido, né, por torcedores, né?
Hoje, o futebol brasileiro tem a marca, né, da cultura brasileira que impera em tudo quanto é coisa. Quando você vai no Detran aí, falando de Rio de Janeiro, né, Departamento de Transporte do Rio de Janeiro, Detran RJ, né, quando você vai lá, a gente vê o que acontece, né, gente passando, furando fila, né, quando você vai estacionar um carro num lugar, né, você vê gente lá parando na vaga de deficiente, né, isso se espalha por todo o território nacional, né, e principalmente no Rio de Janeiro, por todos os níveis, né, de administração pública, administração privada, e não é diferente na FERJ. A FERJ é dessa forma, né, e a gente tem essa cultura de que se chiar agora, no próximo jogo, né, e é verdade, infelizmente, no próximo jogo, isso pode ter um fator favorável a você, de repente um juiz, né, vai chegar ali numa hora, vai ter uma dúvida ali, foi ou não foi algo para o Vasco, ele vai acabar apitando para o Vasco por causa de toda essa pressão que o Osório fez, né, na FERJ, né? E aí, nessa situação daí da FERJ, né, surgiu uma notícia, né, o pessoal da Atenção Vascaínos, o Emerson Rocha, soltou lá no Twitter dele, que é muito mais... É a cara da FERJ e a cara do Rio de Janeiro, né? O diretor de arbitragem da FERJ é ex-diretor do Flamengo, né? Já não bastasse o presidente da FERJ ser flamenguista, né? O presidente da FERJ fazer viagens pela CBF a convite do Flamengo, né? E o presidente da FERJ, né? Flamenguista admitido, todo mundo sabe que ele é flamenguista, tem um diretor da comissão de arbitragem que nunca foi árbitro, cara, sabe nada de arbitragem, flamenguista doente. E aí a gente fica pensando o seguinte, porra, isso daí não dá aquela sensação de que tem coisa errada, né? A gente sabe que a FERJ, né, a CBF, já não tem um filme muito bom com o torcedor, né, cara? A gente, por diversas vezes aí, os presidentes da CBF, todos aí para trás, né, estão tendo problemas aí com a justiça, né? Alguns deles até presos, né? E agora surge, né, uma nova modalidade desse tipo de administração, né? Que o torcedor brasileiro pode achar que vai dar certo, mas eu tenho as minhas dúvidas, né? Surgiu a notícia ontem, né, de que a CBF, né, junto com os clubes da Série A, né, e alguns da Série B também, a gente sabe que o Vasco tá nesse bolo, né, sentaram e estão se entendendo, né, para essa situação da nova liga, né, cara? A nova liga que provavelmente, né, cara, deve acontecer mais cedo ou mais tarde, né? Quem viu até em entrevista, mudando um pouquinho de assunto, mas é bem uma sinalização do que pode acontecer. Quando o Josh Wanders, da 777, deu entrevista, perguntaram para ele sobre a liga. E ele, porra, você viu que ele nem respondeu, ele falou necessário, né? Nem entrou muito nisso, né? Então, assim, a nova liga deve sair, precisa da anuência da CBF, né? Num jogo político, né? Deixa aqui o meu voto valendo mais, que aqui não sei o que, né? A CBF está abrindo mão de uma coisa que ela sabe que vai acontecer, que é a formação da nova liga, né? E aí eu estava vendo essa notícia, né? O que aconteceu? A CBF, né, as federações, né, chegaram para os clubes e falaram, se você manter, né, a votação para as federações, né, da mesma forma, para a CBF, presidência, da mesma forma que está hoje, né? Então as confederações têm peso 3. Clubes da Série A têm peso 2, clubes da Série B têm peso 1. Né? Se você mantiver dessa forma, eu tendo a aprovar a nova liga. Né? Política, né? Mais uma coisa de política, a gente sabe como é que funciona. Mas aí que eu queria chegar, cara. Olha que ponto o Vasco chegou, galera. Olha que ponto o Vasco hoje, né, falido. Né? O Vasco não tem dinheiro, o Vasco não tem moral no mercado, né? Não tem jogador nenhum aceitando vir para o Vasco, né? O Vasco hoje tem um peso de voto, né, nas decisões do futebol nacional menor do que Ceará, do que Fortaleza, do que Atlético Paranaense. O Vasco, galera, o Vasco, que há poucos anos atrás era top 5 nas decisões, na questão de grana. Olha aí, cara. O Vasco hoje tem peso menor que esses caras. Enquanto isso, o Vasco fica internamente brigando, né, por poder, meu irmão. É presidente brigando com ex-candidato, o ex-candidato que não larga osso, não deixa o presidente fazer
o trabalho dele. Eu não estou falando de leve em salgado não, galera. Eu estou falando de anos para trás, meu irmão. Isso não é novidade de agora não, cara. Você tem noção do problema do Vasco, meu irmão? O problema do Vasco é muito grande, galera. É muito grande, né, cara? É bizarro. O Vasco não tem representatividade no futebol nacional, mas para nada. É por isso que eu defendo, né, essa situação da SAF, da venda para 777 Partners. Como o Bigode bem falou, cara, é o que a gente tem para hoje para se livrar desses caras mesmo. Desses caras que fizeram, que construíram, cara. Todos eles construíram esse cenário que o Vasco hoje está aí. É colhido pela política do Vasco. Ah, Caveira, mas poderia ter uma proposta melhor? Quando? Daqui a 2 anos? Daqui a 3 anos? Eu quero perguntar para você, sinceramente, eu quero que você escreva aqui embaixo. Você aguenta mais 1 ano, 1 ano e meio, 2 anos do Vasco com esse time aí, cara? Com esse nível de estrutura, com essas notícias de que deve 2, 3 meses? Cara, eu vou ser sincero, eu não aguento mais. Eu não aguento mais. É bizarro, meu irmão, o que fizeram com o Vasco. E não tem um culpado, né? Todos são culpados dentro dessa nojeira que é a política do Vasco. Eles têm a oportunidade, mais uma vez falando da questão da SAF, não é garantia nenhuma de que vai dar certo, mas com certeza, minha opinião, tá? Minha opinião, não sou o dono da verdade, na minha concepção, o que a gente tem na oportunidade da SAF na venda para 777 Partners, né, me dá mais esperança do que a briga política entre A, B ou C. E eu não vou citar aqui os nomes dos agentes políticos, porque a política do Vasco é eterna. Se não for brecada hoje, amanhã não vai ser o leve, amanhã não vai ser o salgado. A gente vai ter novos nomes fazendo os mesmos tipos de atitude. Beleza, galera? Era isso que eu queria trazer para vocês. Eu quero saber a sua opinião, meu irmão. Chegou até aqui? Dá sua opinião aqui embaixo, meu irmão. A gente está num momento de decisão para o Vasco e para o futebol nacional. E o Vasco hoje figura realmente ali nem entre os 20 primeiros clubes do Brasil no processo de tomada de decisão. Você quer isso para sempre? Você aguenta? Eu não aguento mais. Com essa eu fico por aqui. Mais tarde, meu parceiro Felipe Bigode está voltando com as últimas notícias do nosso Vasco. Quarta-feira tem. Vamos junto aí para mais uma batalha da Copa do Brasil, Vasco e Juazeirense. Vou ficando por aqui. Saudações vascaínas, meu irmão. Bom dia. Aqui é muito Vasco.